Momentos de conhecimento e esclarecimento para a edificação da vida de fé em Deus. Com o evangelista Wellington Ramos, você é abençoado com as instruções, os ensinos, os esclarecimentos, que convidam você a pensar, analisar e olhar para a verdade de Deus, por onde seu entendimento vai ser iluminado, esclarecido, para você ter o conhecimento da verdade, por onde você será liberto. E nesse momento de instruções agora, a partir dessa live, quero convidar vocês agora a me responder, ou responder para vocês mesmos, a pergunta que eu vou fazer agora para vocês. E a gente vai trabalhar o conhecimento da verdade de Deus dentro dessa pergunta. Quero trabalhar com você o conhecimento da palavra de Deus dentro dessa pergunta. Vamos trabalhar agora a pergunta para você. Eu peço a você, se quiser responder no comentário, responda. Mas que você, se não quiser responder no comentário, você precisa responder para você mesmo. Você precisa ter essa resposta que vai lhe dar o conhecimento para que você encontre a salvação. A pergunta que eu vou fazer, que você tem que ter a resposta, para que você também seja salvo, esteja nessa salvação, é: quem são os salvos e quem são os perdidos? Vou repetir a pergunta, é bem simples, não precisa nenhum curso de teologia, não precisa nenhuma dificuldade de interpretação, de pregação, não precisa nenhum movimento, nenhum reteté, nenhuma visão, nenhuma revelação, nem pulo, nem grito, nem nenhum alvoroço. É só preciso estar atenção a ouvir, estar atento ao ouvir e analisar o que ouve, processando para ter o conhecimento do que precisa ter dentro do que ouve no princípio da palavra. A gente faz o questionamento, leva ao ensinamento, leva a instrução, expõe a verdade, mas você tem que analisar se tudo isso que está sendo pregado e levado para vocês condiz com a verdade. Eu quero que vocês lembrem de uma coisa: a verdade não está em nenhuma religião. A verdade não é nenhum ensino de nenhum padre, papa, pastor ou nenhum religioso. A verdade é Jesus. E tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou é a verdade. E essa verdade que você precisa conhecer, nessa pergunta que eu estou fazendo, vou fazer de novo para você. E que você tenha a resposta. Conheça a resposta. Por onde você, tendo conhecimento dessa resposta, é liberto, está na salvação. Vou fazer a pergunta novamente. Quem são os salvos? E quem são os perdidos que se encontram nesta terra? Pois diante de Deus há dois povos: os que já estão salvos e os que permanecem perdidos. Agora a pergunta para você é: quem são os salvos? Os que estão na salvação, os que estão salvos, porque estão na salvação. Lembrando que se sair do caminho da salvação, volta para a perdição novamente. Isso é outro assunto, mas eu quero trabalhar só a resposta. Quem são os salvos que já estão na salvação e quem são os perdidos que ainda permanecem na perdição? Você precisa ter essa resposta. E muitos têm essa resposta baseado nos princípios da sua religião. Muitos entendem que os salvos são aqueles que estão dentro de igrejas evangélicas, ou de igrejas católicas, ou de religião de Testemunho de Jeová, ou do Mormons, ou de igrejas adventistas do sétimo dia, ou de igreja Congregação Cristã do Brasil, ou qualquer outra igreja ou religião. Muitos entendem que salvo é quem está
vivendo aquele padrão religioso, cumprindo devoção religiosa, vivendo formalidade religiosa, dentro de trabalhos e obrigações como se fosse obra de Deus, de sacrifício, penitência e atividades religiosas. Muitos têm o conhecimento de que salvos são aqueles que estão na igreja, que não bebe mais, que não rouba, que agora é evangélico ou católico, ou testemunho de Jeová, ou mormon, andando agora no padrão, na formalidade religiosa, dentro de uma vida do bem da religião. Muitos entendem que salvos são esses. Mas eu vou fazer a pergunta novamente para vocês e agora eu vou levar a resposta. Quem são os salvos? Dentro do princípio da verdade, dentro daquilo que Jesus pregou, e quem são os perdidos que continuam na perdição? Vamos lá. João 3, 16 ao 18. Jesus Cristo, o Senhor, Salvador, Redentor, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Jesus está trazendo para a gente a verdade que precisamos conhecer. Jesus vai dizer assim: eu não julgo quem não crê em mim e não ouve as minhas palavras. Eu não vim condenar a humanidade, eu vim salvar. Bem, Jesus está dizendo que veio salvar a humanidade. E ele vai dizer, quem crê nele não é condenado. É aí que eu quero dizer para você. E todos os apóstolos pregaram isso. Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, palavra digna e fiel é essa de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo vai dizer, do qual eu sou o principal. Essa salvação é por Cristo, condicionada ao crer. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Essa graça é Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Foi manifestada a todos os homens, oferecendo a salvação para todos os homens. E Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é de graça, é um dom gratuito, é um presente, é um favor imerecido de Deus para o homem. Isso mediante a fé. A única coisa que Deus requer do homem é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa salvação não vem de vós, por nada que vocês façam, nem por nenhum lugar que vocês estejam, nem por nenhum mérito, ou obra, ou sacrifício, ou virtude que vocês pratiquem e tenham. Essa salvação, ela vem de Deus, gratuitamente para o homem. A oportunidade que Deus dá, oferecendo. Quem receberá essa salvação? Pela fé. A fé é o crer. A fé é a atitude. A fé é a ação do homem em tomar uma decisão e aceitar o chamado de Deus para receber o dom gratuito que é a salvação. Esse chamado de Deus para o homem, ele é por meio do Evangelho. Como disse Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, que Deus nos chamou pelo Evangelho. E Jesus vai dizer, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quem são os salvos e quem são os perdidos? Como é que a gente vai entender quem é salvo e quem é perdido? É por meio de uma igreja? É por meio de uma religião? É por meio de usos e costumes? É por meio de uma formalidade religiosa? É por meio de um lugar restrito dentro da denominação? Vamos lá?
palavra de Deus nos ensina. Salvos são os que creem. Salvos são os que se convertem, se arrependem e se convertem a Cristo. Salvos são os que entendem o que o Evangelho ensina e mostra do sacrifício de Cristo. Salvos são os que entendem, têm a compreensão e o entendimento do sacrifício de Cristo e se convertem a Deus por esse sacrifício, crendo, se convertendo, se arrependendo, entendendo que a sua salvação, o seu socorro, a misericórdia de Deus para a vida dele está no sacrifício de Cristo, está em Cristo. Salvo são os que creem e se convertem a Cristo. Então, eu não posso julgar uma pessoa se é salva ou perdida, se está em Deus ou continua perdida, porque há dois tipos de pessoas quando Deus olha do céu para a terra. Os que permanecem na perdição e os que foram alcançados pela graça de Deus para a salvação. Esse alcance pela graça não é que Deus escolheu uns e outros não. Pela graça sois salvos mediante a fé. O que Deus requer do homem para ele alcançar a salvação não é uma escolha de Deus soberana de antemão. É a atitude do homem, porque ele vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se ele crer e tomar uma atitude de se converter a Cristo com arrependimento, ele é salvo. É o que a Bíblia ensina. A salvação, ela foi proporcionada de graça. Agora, o homem, para recebê-la, é o ato de fé. E esse ato de fé é ele atender o chamado de Deus pelo Evangelho. Foi o que Jesus disse: quem crê será salvo. Mas também, quem não crê permanece condenado. Explicando, fazendo a observação, o ser humano, ele já está condenado. Jesus disse: quem nele crê não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. João 3,18. Jesus disse que não veio condenar o mundo, veio salvar. Porque o mundo já está na condenação. Jesus veio para isso. Lucas 19,10. Ele diz: eu vim salvar e buscar. Quem? Os que se haviam perdido. E quem foi que se perdeu? A humanidade. Como está escrito lá em Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Perdido de Deus. Romanos 3,23. E a consequência desse pecado é a morte. Romanos 6,23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna por Cristo, para quem nele crê. Foi o que Jesus disse em João 6,47. Quem crê nele tem a vida eterna. Foi o que Jesus disse lá em João 5,24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem são os salvos? Os que creram em Jesus pela mensagem do Evangelho. Não é os que estão dentro da igreja, vivendo a formalidade, robotizado, alienado, dentro de uma religião, escravizado com a sua vida centralizada nesse ambiente, dentro do sistema. Os salvos são os que estão em Cristo. E quem são os perdidos? Todos aqueles que não entenderam o sacrifício de Cristo, não receberam, não creram e permanecem dentro da perdição. Pode estar dentro de uma igreja, pode ser membro de qualquer religião, pode praticar qualquer obra de bondade, pode não beber, não roubar, não matar, não fumar. Esse indivíduo continua perdido. Porque salvação não é para quem é religioso, não é para quem pratica o bem, não é para quem faz obra de caridade, não é para quem vive dentro de uma formalidade de usos e costumes na religião. Porque se fosse assim, Cornélio, lá em Atos capítulo 10, ele não precisava ouvir o Evangelho para crer em Jesus, porque ele era religiosíssimo, um homem que praticava as obras de justiça da religião, tinha um bom caráter na comunidade dele, todavia continuava perdido. Foi preciso Deus enviar Pedro para pregar o Evangelho a Cornélio, para Cornélio crer e ser salvo. Foi o que Jesus disse em Marcos 16,15. Preguem a todos, quem crer será salvo. Cornélio creu. E ali naquele momento houve salvação, chegando na vida de Cornélio. Houve uma mudança, houve um
transportamento. Ele saiu da morte para a vida. Cornélio passou a ter a promessa da vida eterna. Cornélio agora foi livre do juízo, por meio da sua fé, quando ouviu o evangelho e creu. Cornélio não era salvo, mesmo com toda a vida de bondade e de religiosidade. É só você ler Atos do 10, capítulo 10 e capítulo 11. No capítulo 11, versículo 14, especificamente você vai ver que Cornélio não era salvo. Ele foi salvo depois que creu no Evangelho, em Jesus. Crer no Evangelho é crer em Jesus. Crer naquilo que o Evangelho mostra, revela sobre Jesus. O que Deus operou em favor da humanidade por meio de Cristo. Não é por meio de uma religião por onde você é salvo. Não é por meio da tua vida religiosa. A salvação de Deus, ela é por meio de Cristo. Jesus é a causa da eterna salvação para todo aquele que nele crê. Hebreus 5, 9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Mas não é assim aleatória para todo mundo. É para todos. Mas o condicional para o homem alcançar essa salvação é obedecer, é crer, é se converter a Cristo Jesus. É seguir o que Jesus disse. Lá em Marcos capítulo 8, versículo do 34 ao 38. Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Salvação é por meio de Jesus. O homem tomando essa atitude de seguir a Jesus, ouvir o chamado de Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Ouvi o que Cristo disse. Estejam em mim, creiam em mim, aprendam de mim, sigam a mim, para não estar nas trevas. Se você examinar o que a Bíblia nos revela sobre a salvação para o homem perdido, você não vai ver a Bíblia conduzindo ninguém e nem mostrando salvação para ninguém, dentro de nenhuma religião ou vida religiosa, dentro de nenhuma igreja, dentro de sacrifício e obra religiosa, dentro de tarefa de usos e costumes, de cerimoniais, de guardar sábado, dar dízimo, ser batizado pelos homens num ritual religioso dentro das igrejas. A Bíblia em canto nenhum vai mostrar salvação por aí. A palavra de Deus vai mostrar, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação. Pedro vai pregar isso para quem? Qual é o contexto que está esse texto? Pedro está ali ministrando, refutando e levando o ensino para os religiosos, os anciões, os principais, que queriam parar os apóstolos de pregar a verdade da salvação para os perdidos que estavam onde? Dentro do templo. Dentro do templo estão perdidos que estão lá. Salvação não é dentro de templo, dentro de igreja, vivendo religião. Salvação é conhecendo a verdade para ser liberto. E Pedro está no templo pregando o evangelho. E os líderes do templo não gostaram. Não quiseram essa mensagem lá dentro. Por isso que eu digo, os templos que dizem que é templo de Deus, igreja, está corrompido. A verdade de Deus não está sendo aceita lá, nem pregada. Os homens que diz que é sacerdote de Deus estão corrompidos com o entendimento apartado da verdade, pregando mentira para o povo. E quem prega a verdade dentro do templo, dentro das igrejas que chamam de templo, que não é aceito, é expulso. E foi isso que Pedro estava ali levando para aqueles homens conhecer, que eles pregavam para o povo, que tinha que estar subjugado dentro da instituição, sobre o domínio e a autoridade deles, escravo nas práticas e nas obrigações religiosas. E Pedro vai dizer, o único meio de salvação é por Jesus Cristo. Dê uma lidinha lá em Atos 4,12 e analise esse contexto. Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação. Não adianta você procurar nenhum outro meio, nem adicional, nenhum outro meio que ajude você a ser salvo. É só por Jesus e em Jesus. Vou explicar isso para você. É por sua fé em Jesus e você estando, seguindo e sendo devoto e praticante e guardando a palavra de Jesus.
É por Jesus e em Jesus. Não é crer em Jesus e estar dentro da igreja. Como se fosse o lugar central da vida com Deus, da salvação. Isso faz você desviar do alvo que é Cristo. Isso faz você negar a Cristo. E o seu entendimento corrompido, achando que sua vida com Deus é dentro da igreja. Levando você a pensar que está na segurança da salvação por meio da igreja, da vida religiosa, da solenidade, de cumprir a devoção, a formalidade. Muita gente na religião tem esse entendimento, perdido da verdade, apartado de Deus por causa do entendimento corrompido, porque salvação é por um único meio, Jesus Cristo. Atos 4:12. Então, quem são os perdidos e quem são os salvos? Os perdidos são aqueles que não creram em Jesus, que não aceitaram a verdade do Evangelho. Muitos desses professam Jesus, diz que Jesus é o Senhor, diz que crê em Jesus, diz que se converteu a Jesus, da boca para fora. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessar, não é só dizer que crê, e no teu coração creres, tem que ter o entendimento. O coração fala do entendimento. Eu tenho que confessar Jesus como meu Salvador, mas eu tenho que entender por que Ele é meu Salvador. O que Ele fez na cruz do Calvário para me salvar. Não adianta você dizer que crê em Jesus e está vivendo no entendimento de que se não estiver na igreja não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Se não for batizado não é salvo. Se não tomar ceia no dízimo não é salvo. Se não viver a formalidade religiosa não é salvo. Se deixar de ir para a igreja está desviado de Deus. Que fé é essa em Jesus, hein? Essa fé não te leva a Deus, não. Tu tem que crer em Jesus com entendimento. Quando você crê em Jesus, tem o entendimento do que Ele fez na obra do Calvário, tua vida não vai estar escravizada, nem sacrificada, nem entregue a um sistema religioso. Tu vai ser liberto. Tu não vai ficar dependendo de uma vida com Deus dentro de nenhum ritual, ou sacrifício religioso, ou cerimonial. Quando você entende o que Cristo operou na cruz do Calvário, a obra de Deus que salva, para a sua vida, você não precisa estar fazendo obra para ser salvo. Você não precisa viver sacrifício religioso para alcançar alguma coisa de Deus, para ser justificado, para poder ser merecedor da salvação, como os religiosos vivem dentro da religião. Então Paulo vai dizer, se com a tua boca confessar, não é só dizer eu creio em Jesus, como o mundo professa, dentro das suas religiões, evangélica, católica, budista, mormon, testemunha de Jeová, todos eles dizem que creem em Jesus. Mas vai ver qual é o entendimento dele da vida com Deus? Qual é o entendimento deles para a salvação? Qual é o entendimento deles da vontade de Deus? Qual é o entendimento deles de uma vida como cristão, vivendo em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo? A vida deles como cristão é em igreja, por igreja, nas obras de igreja. Eu sou cristão, porque eu sou da igreja, eu sou da religião cristianismo. Ser cristão é estar em Cristo. Foi Jesus quem disse. Vocês só serão meus discípulos. Não é se estiver dentro de igreja, não. É se estiver a minha palavra guardando e praticando. João 8,31. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Não é se você estiver dentro de igreja, não. João 15,7. Então, meus amados irmãos, que vocês compreendam e entendam essa realidade. Salvação é para quem está em Cristo, com entendimento, dentro daquilo que o Evangelho nos revela, dentro do que o Evangelho nos mostra. Por onde nós vamos conhecer a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão, o perdão, a justiça, para uma comunhão de vida, de esperança com Deus na eternidade. É o Evangelho que nos mostra. Por onde alcançamos tudo isso? Não é como vocês vivem, vocês religiosos, que acham que é salvo por meio do conceito religioso, não pelo que o Evangelho ensina. Porque se vocês estivessem vivendo o Evangelho, vocês que praticam a religiosidade, vivendo dentro da religião, servindo e devotando, consagrando suas vidas e seus viveres na religião, vocês não estavam vivendo esta prática de vida religiosa. Se vocês tivessem o conhecimento da verdade que liberta, vocês não estariam presos, escravizados, sendo negócio do homem, dentro da escravidão religiosa,
cumprindo meta, tarefa, flagelo, penitência, vivendo suas vidas submissa dentro dos credos, dos dogmas, das doutrinas dos homens, dentro do sistema religioso, igreja, religião. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Jesus. João 8:32 e o 36, ele vai dizer que é ele a verdade quem liberta. E o que eu quero dizer a vocês nesse momento é uma coisa muito importante que muitos precisam conhecer. O que Jesus disse lá em João, capítulo 6. Leia a Bíblia. Vai examinar o que está aqui revelado, para você ter o entendimento verdadeiro de Deus, conhecer a verdade e ser liberto. Não viver robotizado como propriedade, discípulo fanático de religião. Vivendo a religiosidade pensando que estão vivendo para Deus. Olha o que Jesus... Interessante, irmão. Olha o que Jesus vai dizer lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Especificamente no versículo 40. Jesus vai dizer: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta. Agora, eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus que Jesus vai dizer ali? Se você ler, você já está vendo. Eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus que Jesus disse? Revelou ali em João capítulo 6, versículo 40. A vontade de Deus não é que você esteja escravizado, robotizado, alienado com a sua vida na dependência, centralizado dentro de nenhuma igreja, sob o domínio, autoridade, regras, normas, os princípios, os valores dos homens, líderes religiosos de igrejas, religiões, o sistema que escraviza o mundo e impede-os de chegar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Vamos para o texto. Abra a sua Bíblia e leia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Leia aí comigo o versículo 40. Agora eu peço a você para ler o versículo específico, para a gente ganhar tempo, mas vai examinar todo o contexto, a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas apostólicas. Vai examinar. Quando eu falo Novo Testamento, eu falo dos 4 evangelhos, das cartas apostólicas. Ali onde está a verdade de Deus revelada. Por onde somos salvos? Você só vai encontrar ali. E você tem que buscar o conhecimento dessa verdade que é Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, vamos ler o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 40. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Jesus vai dizer: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Agora, observação. 2 coisas importantes que é relativa, mas tem que estar junto no ato de fé em Cristo para Deus aprovar. Observe o que Jesus diz. A vontade do Pai é esta, que todo aquele, veja que é a responsabilidade individual, é para todos, mas a condição é crer em Jesus. Todo aquele que vê o Filho, primeira coisa, tem que ver Jesus. Tem gente que crê em Jesus, mas não viu Jesus ainda. Não teve ainda o entendimento daquilo que Jesus representa. Não viu Jesus ainda dentro da sua necessidade de Cristo. Ele crê em Jesus dentro de uma fé religiosa. Que todo mundo crê. Jesus é o Salvador. Ele vai te ajudar, vai mudar a tua vida, vai melhorar teus problemas, vai te dar saúde, vai te dar emprego, vai botar dinheiro na tua conta, vai mudar tudo de vida. Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus. É esse Jesus que a religião prega para o mundo. Você tem que ver Jesus como a Bíblia mostra e crer nele como a Bíblia orienta. 2 coisas importantes. Jesus vai dizer: a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho... Aí você pode perguntar: mas irmão Wellington, como é que eu vou ver Jesus? Meu amigo, ninguém pode ver Jesus com os olhos da fé se não for pela pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho que nós vemos a Jesus Cristo, para poder crer nele e a partir daí ser salvo. Foi o que Jesus disse, pregando o Evangelho.
Nós temos que crer em Jesus pela pregação do Evangelho. Não é crer nesse Jesus que as religiões pregam e apresentam para o povo. Um Jesus que está à disposição do povo para resolver os problemas seculares do povo. O Jesus que nós precisamos ver, ele quer mudar a nossa vida no sentido espiritual para com Deus. Ele veio para nos transportar da morte e levar a vida. Ele veio para nos livrar do juízo, tirando-nos da condenação e nos conceder a absolvição. O Jesus que nós precisamos ver é aquele que cumpriu tudo que nós não poderíamos cumprir para que sejamos aceitos e aprovados por Deus. Tem muita gente aí que diz que crê em Jesus, mas está buscando ainda ser bonzinho, está buscando praticar a obra de caridade, está buscando viver a formalidade religiosa, até se escraviza nessa vida, vivendo penitência, sacrifício, flagelo, formalidade religiosa, usos e costumes, entendendo que isso vai levar ele a ser mais santo e mais aceito por Deus. Essa pessoa que vive nesse entendimento, até agora não viu Jesus, como o Evangelho mostra. Eu não preciso de fazer nada, nenhum sacrifício, nenhum ritual. Nós não precisamos de culto, de campanha, de pacto, de marcha, de voto. Nós não precisamos de estar em nenhum lugar buscando a Deus, de estar em nenhum lugar fazendo campanha para Deus abençoar e subir monte para encontrar a presença de Deus que é mais forte. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos se escravizar dentro de uma igreja, vivendo regra, norma, princípios, formalidade, para poder ser de Deus. Quem vive isso até agora não viu a Jesus ainda. Ver Jesus é contemplar o que ele operou por nós na cruz do Calvário. Eu não preciso de obra de caridade. Não é um batom ou um brinco que vai me afastar de Deus. Não é uma igreja que me leva a Deus. Não é uma igreja por onde eu sou salvo em Deus. Não é um ritual por onde Deus me abençoa. Não é dentro de uma obrigação religiosa que eu encontro salvação. É em Cristo, por Cristo. Eu já expliquei a você o que é estar em Cristo, andando por Cristo, para estar nessa salvação. Então a palavra de Deus nos mostra, irmão, salvação é por meio de Cristo. Quando a gente vê com os olhos da fé dentro da palavra de Deus, não é com a visão óptica, é com os olhos da fé, principiado na palavra. É pelo Evangelho que a gente tem que ver Jesus. E quando a gente contempla Jesus, contempla a nossa necessidade de Jesus, contempla a importância de Jesus para a nossa vida, e quando a gente se converte a Cristo, crê nele, aí entra aquilo que Jesus disse em João 6,40. A vontade do Pai é esta, que aquele que vê o Filho e crê nele, aí tem a vida eterna. Agora a gente está na vida eterna. Agora a gente está na promessa da salvação. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de um ritual, de um cerimônio, de um sacrifício, de usos e costumes de igreja. É porque cremos em Jesus. E a nossa vida para permanecer nessa crença, nessa salvação, não é aderir a uma igreja e passar a viver robotizado dentro de uma vida, alienado dentro de igreja. É uma vida agora, ouvindo e praticando a palavra de Cristo. Como é que eu posso ouvir? Lendo, me dedicando, buscando aonde tem alguém ensinando a palavra. Não é viver num grupo social, religioso, para dizer, eu sou de Deus, tenho que estar aqui. É congregar com os irmãos aonde está ali ministrando a palavra. Não é você estar escravizado, você ser produto, negócio de um sistema religioso, não. Porque se você crê em Jesus, você tem que ser de uma igreja. É mentira. Você, quando crê em Jesus, você torna-se membro da igreja. Você passa a ser esse corpo, igreja de Deus. Só que estão trocando os valores, está entendendo? O diabo usando esses homens dentro dessas igrejas para trocar os valores, para tirar o que a palavra, o que Jesus pregou. Salvação é em Jesus. Os homens estão pregando que salvação é dentro da igreja, por ritual e cerimonial. O lugar que eu tenho que estar e por onde eu tenho que andar é em Cristo pela palavra dele. Para me manter nessa salvação, vivendo para Deus, essa fé com comunhão. É em Cristo, santificando a minha vida pela palavra. Vivendo ela aqui no meu entendimento, no meu viver, com o próximo, neste mundo, na vida normal que eu tenho que viver. O povo é ensinado a viver robotizado, escravizado com sua vida, entregue numa dependência centralizada dentro de igreja. Não, você crê em Jesus, tem que ter uma igreja. Tem que viver a formalidade da igreja. Tem que estar cumprindo a regra, a norma, e a sua vida agora vai ser uma vida de atividade religiosa dentro da igreja, com obrigação, com cumprimento.
Isso aí é escravidão, irmão. Isso é mentira do diabo. Os salvos são os que estão em Cristo andando por Ele, pela palavra dele. E essa palavra levando para outros. Então a pergunta que eu fiz a você foi essa. Quem são os salvos e quem são os perdidos? A resposta é simples. Está na Bíblia, em todos os lugares que você lê. Os salvos são os que creram em Jesus e se converteram a Ele, estando na palavra dele, guardando e praticando, que viram, entenderam o sacrifício de Cristo feito por nós. E quem são os perdidos? São aqueles que são perdidos e permanecem na perdição. Por quê? Até agora não enxergaram a luz, não encontraram a porta, não entraram por essa porta, estão dentro da mentira e do engano de Satanás, pensando que encontraram a porta da salvação, mas essa direção e esse caminho e essa porta que eles estão entrando não é Jesus, é uma religião, é uma vida de religiosidade, é uma vida de sacrifício religioso, é uma vida de obrigação religiosa, que eles entendem que é aí que vão ser salvos. Estão perdidos. Por quê? Não ouvem a verdade, não dão ouvido à verdade, não aceitam a verdade e não se convertem à verdade. É o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. E Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira, todos aqueles que não creram na verdade para se salvar. Por isso serão julgados, porque não creram na verdade para se salvarem. Deus vai permitir. Quer viver no erro? Então Deus vai permitir que cada dia mais sejam levados pelo erro, porque não estão dando ouvido à verdade. E Deus permite o homem seguir o caminho que ele quer. Deus não força ninguém a seguir o caminho que ele mostra, porque a palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8 e versículo 12. Vá ler. Vá examinar o que eu estou falando e o que eu estou pregando, e está dentro da palavra. Eu não estou citando aqui texto e trazendo explicação minha. Salmos capítulo 25, versículo 8 e o 12. Vai dizer que Deus ensina aos pecadores o caminho que devem escolher. Deus, ele ensina, ele não força. Ele não empurra ninguém entrar na porta e andar no caminho. Ele mostra a porta e ele mostra o caminho. Entrar pela porta e andar pelo caminho é esse ato de fé que Deus quer do homem para ele alcançar a salvação. E essa porta não é nenhuma porta de igreja, não é nenhum conceito religioso, é Jesus. João 10, 9. O próprio Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém é condicional, é responsabilidade do indivíduo que ouve. Se alguém entrar por mim, não é por igreja, por religião. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha o que Jesus vai dizer. E olha o que Jesus vai dizer lá em Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Existe um tempo para todo o propósito de Deus nessa terra. Busque entrar pela porta enquanto ela está aberta. Meu amigo, essa porta aberta é a graça de Deus ainda estendida para a humanidade. É o convite de Deus ainda dizendo, o homem perdido, vinde a mim, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Creio em mim para ter a vida eterna, para não ir ao juízo, para sair da condição de vida separada com Deus, morte eterna. Creio em mim para ter a vida eterna. Esse é o chamado de Deus por meio de Cristo para você ser salvo. Se você crer e se converter, será salvo. Mas quem não crê, continua condenado. Então, quem são os salvos? Quem são os perdidos? Os salvos são os que ouvem e crê na mensagem do Evangelho, se convertendo e se entregando a Cristo. Os perdidos são os que não creem, os que não ainda entenderam o que o Evangelho mostra, a obra de Deus que foi feita para salvar o homem perdido. E os homens estão dentro de religião buscando ser salvos por meio das suas obras, por meio do seu sacrifício religioso, por meio de cerimoniais, por meio de vida de obediência à religião. Ei, não. Cuidado. Escute a verdade enquanto você ainda está ouvindo ela. Ainda você está tendo a oportunidade de ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia para ser salvo. E quem não crê, que deixe de crer e continue condenado. Salvo são os que ouvem a mensagem do Evangelho,
e crer em Jesus Cristo, entendendo o que realmente Ele operou, fez e qual a nossa necessidade e por que precisamos de crer nele. Perdidos são aqueles que continuam na incredulidade, creem em Jesus da boca para fora, mas ainda continuam nas suas práticas religiosas, buscando alcançar a justiça de Deus pelas obras da lei, pelos seus méritos, pelas suas virtudes, pelos seus sacrifícios religiosos dentro de suas igrejas. Cuidado! Convertei-vos, convertei-vos, para que sejam livres do juízo, convertendo-se a Cristo, se arrependendo, entendendo que por Ele alcançamos o perdão dos nossos pecados, a justificação de Deus, para estar em comunhão com Ele, guardado para a promessa da vida eterna. Que Deus abençoe vocês que ouviram e que vão assistir esse vídeo de instrução. Eu peço a você, compartilha com outras pessoas para que conheçam essa verdade, para que sejam libertos e tenham o entendimento esclarecido. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregar sempre a verdade que liberta, nada além da verdade. Amém, meus amados irmãos?